I sell Bitcoin at top, but we need to move market down. Say China ban Bitcoin. Nah, it's too old. We used it 15 times already. But it still works. Okay, I try. Yeah, hello, internet. Yeah, see, this is a big cheaper bank of China. Yeah, we ban Bitcoin now. What? What? Oh dear God, China's banning Bitcoin. Sell it all. Fala, gigante! Tudo bom com você? Espero realmente que as coisas estejam maravilhosas com você. Mesmo a gente sabendo desse mar de sangue nas criptomoedas, a gente, sem sombra de dúvida, já tinha uma ideia de que isso poderia acontecer. Inclusive, se você olhar a nossa análise anterior, coloca aí, editor. É onde ele teve uma queda de aproximadamente 21%, tá? Então, vem respeitando o nosso canal e também respeitando a nossa EMA de 50 períodos, né? Automaticamente tem que continuar respeitando para a gente ter uma noção de que o preço vai continuar em alta. Caso ele rompa essa linha, né, a verde, consequentemente a gente pode vir buscar a nossa EMA de 200 períodos, que está lá próximo dos 39 mil dólares. Conforme vocês viram na análise anterior, a gente realmente tinha previsto que o Bitcoin chegaria aí na EMA de 200 períodos. E foi justamente isso que aconteceu já no gráfico diário. Não só chegou na EMA de 200 períodos, mas também rompeu ela, né? Então a gente agora pula para o gráfico semanal. Após pular para o gráfico semanal, a gente vê claramente aqui que a gente está em cima de um suporte e nosso próximo suporte, caso rompa essa região de acumulação aqui, a gente vai encontrar uma região de apoio lá nos 33.500 dólares no Bitcoin. Dentro da CryptoGiant eu coloquei uma análise um pouco mais aprofundada, falando sobre algumas correlações entre 2017, 2016, 2015, né? E principalmente algumas das características que eu acredito que o Bitcoin vai assumir no ano de 2021. Porém, para você agora, aqui que está me vendo, é importante você entender que o Bitcoin continua em tendência de alta para o ano de 2021, beleza? Agora é muito importante também a gente falar sobre alguns fatores que pode ter ajudado com que aconteça essa queda do Bitcoin. Um deles, sem sombra de dúvida, é o Elon Musk, falando cada vez mais sobre o Bitcoin, entusiasmado, né, sobre criptomoedas e ao mesmo tempo dizendo uma hora coisas positivas e outra hora coisas negativas. E, consequentemente, o mercado tem interpretado isso de uma forma de indicação, sugestão de compra ou de venda, tá? E após ele falar sobre que não ia aceitar forma de pagamento na Tesla relacionada a Bitcoin, consequentemente o mercado viu uma grande queda no preço do Bitcoin e isso foi atrelado a esse Twitter do Elon Musk, né? E logo em seguida ele veio esclarecendo, né, as especulações, dizendo assim que a Tesla não vendeu nenhum Bitcoin, tá? Mas se a gente analisar no ponto gráfico, a gente vai ver claramente que após os Twitter do Elon Musk, a gente viu uma correção do Bitcoin e isso pode estar correlacionado tanto com ele, como também grandes fundos e instituições ou até baleias envolvidas, né, nesse movimento para fazer com que o Bitcoin tenha essa correção que a gente está vendo agora nesse momento. Analisando a parte gráfica, a gente vê claramente que após o Twitter do Elon Musk, o preço do Bitcoin começou a cair, tá? E consequentemente a entrada de Bitcoins nas exchanges começou a aumentar. Após ocorrer essa entrada de Bitcoins nas exchanges, que consequentemente tem o objetivo de vender, a gente vê claramente isso num gráfico onde ele demonstra as baleias, os golfinhos e os tubarões, tá? As baleias são consideradas aquelas que têm entre 1.000 e 10.000 bitcoins e, consequentemente, os golfinhos e tubarões já são entre 100 e 1.000 bitcoins. Então a gente vê claramente que as baleias têm realizado muita venda e isso tem acompanhado juntamente com o preço, se você perceber bem. E em contrapartida, né, os golfinhos e os tubarões, eles têm acumulado por enquanto Bitcoin, né? Eles ainda não entraram no movimento de fazer venda igual as baleias têm feito, né? Então, antigamente as baleias estavam aumentando, né? Você vê claramente que eles vinham aumentando
em grande quantidade, e agora a gente está entrando no processo de correção na questão de jogar bitcoins para dentro das exchanges e, consequentemente, esses bitcoins ser vendidos. Isso, consequentemente, vai fazer com que o preço venha caindo, e é um movimento normal dentro do mercado de criptomoedas, e a gente pode entender isso, que é apenas um ciclo de mercado que a gente está vivenciando. Um dos indicadores que realmente dá para a gente examinar um pouco com mais profundidade essa questão das baleias é esse indicador de dormência, ou seja, o tempo que os bitcoins se manteram dentro das carteiras. Então, consequentemente, a gente vê que o tempo desses bitcoins que estão sendo vendidos foram um tempo muito menor, um tempo curto. Então, significa que não são baleias que acumularam grande quantidade de bitcoins e passaram por vários ciclos. Então, isso consequentemente pode trazer a ideia para a gente de que esses vendedores, essas pessoas que estão vendendo, são pessoas que simplesmente se aproveitaram daquela onda do Elon Musk de dizer a favor do Bitcoin e, consequentemente, o Bitcoin começar a subir. E agora que ele está falando mal, essas pessoas que compraram naquela época estão vendendo. Então, você vê claramente essa grande correlação. E principalmente de que esses investidores, essas baleias que estão realizando essas vendas, eles simplesmente não têm muito tempo de bitcoins na carteira. São investidores ainda que a gente pode considerar iniciantes no mercado, porém estão realizando lucro. Outro indicador que é fundamental nesse momento que a gente está vivenciando do Bitcoin, que é os 39 mil dólares, é principalmente a busca para saber se esses investidores que estão vendendo, eles estão tendo lucro ou se eles estão vendendo no 0 a 0. A gente precisa de buscar entender essa psicologia do mercado e como isso está funcionando. E esse indicador chamado SOPR, ele vai ajudar a gente nesse processo. Veja claramente que nesse ponto, os investidores, as baleias em si, estavam tendo lucro se eles desejassem vender nesse ponto, né? Veja que alguns venderam. Consequentemente, tivemos um ponto aqui onde o lucro diminuiu pra caramba e aí voltou a subir e eles fizeram nova venda. Nesse exato momento, veja que o lucro está próximo de zero. Então, quem começar a vender nesse ponto, consequentemente, vai ter um 0 a 0. Então, comprou por 10, vai vender por 10. Comprou por 20, vai vender por 20. É essa que é a correlação. Então, a gente começa a perceber que essas baleias, por elas não estar tendo mais lucro, ninguém vai querer vender no prejuízo. Elas normalmente não se comportam desse jeito. Então, por esse motivo, a gente começa a pensar de que a gente está chegando sim, entre 39 mil dólares e 37 mil dólares, a gente está chegando num ponto de apoio muito forte e isso, consequentemente, vai mostrar a tendência de alta que o Bitcoin continua no ano de 2021. E quando a gente fala de investidores capacitados, investidores do qual realmente tem um tempo de mercado, esses investidores normalmente não vão cometer grandes erros, né? E nesse momento a gente vê claramente que o Bitcoin, as moedas, está saindo daqueles investidores de longo prazo e está vindo para investidores que estão entrando no mercado, são investidores novos, né? Então está saindo das baleias para os golfinhos e tubarões. E isso, sem sombra de dúvida, a gente entende que está saindo de mãos fortes para mãos fracas. Por um lado, isso é bom, e por outro lado, isso não é bom, tá? Quando você muda drasticamente essa quantidade de bitcoins de mãos fortes para mãos fracas, consequentemente o poder de manipulação pode ocorrer muito mais fácil, porque como são investidores novos que estão adquirindo grandes quantidades de Bitcoin, ele pode muitas das vezes não saber se comportar com essa quantidade de Bitcoins. É aí que hackers se aproveitam, é aí que muitas das vezes ocorrem grandes manipulações violinadas para baixo, para cima, para realmente fazer com que o mercado crie o famoso medo e esses investidores que são mão fraca comecem a vender de uma forma um pouco mais rápida. Então, eles muitas das vezes vão assumir prejuízo nessa venda, diferente dos grandes players que normalmente não assumem prejuízo nas vendas, tá? Pode até parecer coincidência, mas é só o mercado de criptomoedas cair um pouquinho que a China aparece com as suas medidas, né? E dessa vez não foi diferente. A China simplesmente apareceu com a ideia de proibir instituições financeiras e empresas de pagamento de fornecer serviços relacionados a transações de criptomoedas e alertou os investidores contra a negociação especulativa de criptomoedas. A gente sempre tem visto a China aparecer em determinados momentos do mercado. Isso pode parecer coincidência ou muitas das vezes uma forma
ainda mais de colocar fogo, né, e fazer com que grandes movimentos aconteçam. Então a gente tem que prestar muita atenção nesse tipo de manipulação que está ocorrendo dentro do mercado e entender que está ocorrendo uma troca onde Bitcoin está saindo de mãos fortes para mãos fracas e, consequentemente, depois vai voltar esses Bitcoins de mãos fracas para mãos fortes. Então a gente tem que prestar muita atenção de como esse jogo de pratos vai ocorrer e lidar com essa situação da forma mais profissional possível. Está começando uma nova onda onde a Sony já abriu vários caminhos para esse sistema de aposta. A Sony realmente veio com a ideia de criar um sistema de aposta onde vai permitir apostas em eventos de esportes e provavelmente isso vai ocorrer ao vivo e vai ter a presença de moedas tradicionais e também moedas Bitcoin, Ethereum e várias outras ainda não mencionadas. Mas a gente acredita que a Sony pode abrir esse caminho e a gente pode começar a pensar em uma futura imersão de moedas digitais para a parte de games, né? Então, imagine, por exemplo, você jogar algum jogo exclusivo da Sony e, consequentemente, poder pagar ou até mesmo receber Bitcoin por meio desses meios de jogo, tá? Então, isso realmente é um ponto que a gente tem que ficar atento nessas ideias que podem surgir aí dentro do mercado de criptomoedas. Quer ficar bem informado sobre o mercado de criptomoedas e principalmente as notícias, as nossas análises e muitos outros pontos estratégicos? A gente criou um grupo gratuito exclusivamente para vocês acompanhar essa evolução do Bitcoin e das criptomoedas. Veja claramente aqui que a gente já publicou muito conteúdo, mais de 1.045 fotos, 104 vídeos, 29 arquivos, mais de 695 links, né? E nós temos agora um total de 615 inscritos. Venha fazer parte e com certeza você vai gostar da nossa comunidade, das informações passadas e também vai conseguir realmente ficar à frente de grandes movimentos dentro do mercado. Forte abraço e a gente se vê na próxima.